Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de acompanhamento de resultados das estratégias da Rock Trade. Aqui você vai conseguir ver um pouquinho mais do desempenho delas e também conhecer como elas funcionam. Eu sou o Valdinei, economista da Rock Trade, e para me acompanhar eu estou com o nosso matemático, o Silvano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Valdinei. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, poder conversar um pouquinho sobre as nossas estratégias. Principalmente, Valdinei, nessa semana, o Atlântico liberando risco aí de vários trades e esse resultado fantástico aí da Rocket 5 que nós vamos comentar daqui a pouco. Isso mesmo, Silvano. Realmente os resultados estão fora de série. Para começar então aqui com os nossos slides, a gente fala um pouquinho do cenário. A gente viu o Ibovespa aí, que teve uma alta que engatou lá desde o final de maio até conseguir atingir esse topo aí na região dos 106.700. Foi basicamente influenciado aqui pelas notícias políticas positivas aí com a reforma da Previdência. Agora o Ibovespa está aí numa região de suporte perto dos 102.600 pontos, que foi até um gatilho de compra neste último movimento. Isso aí devido agora ao período de recesso lá parlamentar, e a gente tem poucas notícias aí políticas que são um grande driver aqui da Bolsa Brasileira. Continuando aqui com os slides, a gente vai falar agora primeiramente do método Atlântico. E para começar, a gente tem o gráfico aqui dos trades em aberto, considerando o fechamento de 16 de julho. Aqui no eixo vertical a gente tem a rentabilidade em porcentagem, e no eixo horizontal a gente tem o tempo posicionado em dias em cada trade. A gente pode ver aqui as bolinhas em azul, são os trades em aberto que estão positivos, e as bolinhas vermelhas são os trades negativos. E a gente pode ver que os trades positivos têm uma forte correlação aí da rentabilidade deles com o tempo posicionado, ou seja, como o Atlântico é uma estratégia seguidora de tendência, né, quanto mais tempo posicionado nos trades, maior a rentabilidade. Enquanto os trades negativos em aberto são bem poucos, porque o Atlântico fecha rapidamente esses trades que são ruins. Silvano, qual seriam os benefícios de utilizar uma estratégia automatizada como o Atlântico? Olha, Valdinei, assim, primeiro a gente precisa deixar claro aí, né, para as pessoas, quando o Valdinei disse aí fortemente correlacionado, né, à medida que o tempo no trade aumenta, a rentabilidade aumenta junto. Se você olha lá no gráfico, quanto mais tempo a gente ficou posicionado nos trades, em geral, maior a rentabilidade deles. Isso é bem o que o Atlântico tenta fazer, entrar numa tendência de alta, ficar bastante tempo, se aproveitar ao máximo aí dos ganhos que aquele papel possa apresentar e cortando rapidamente as perdas. Agora, sobre por que utilizar robôs de investimento, primeiro eu vejo que isso é uma tendência natural do nosso mundo. A gente vive numa época onde a gente vê carros autônomos, robôs aí no chat atendendo as pessoas. Cada vez mais a tendência é que os seres humanos sejam substituídos em algumas tarefas por robôs. Não seria diferente nos investimentos. Uma coisa muito legal dos robôs de investimento é que quando a gente olha para aquele gráfico, especialmente aí para o gráfico do método Atlântico, o gráfico de bolinhas aí com os resultados que vocês também têm acesso lá na área de membros, nesse gráfico tem alguns trades, principalmente esses que estão bem na região central, trades com rentabilidade acima de 100%, que são trades de empresas que usualmente a maioria dos analistas nem olham, Valdinei. Então a gente tem aí, por exemplo, alguns trades como o de Trisul, o papel TRIS3, que é uma empresa que você não vai encontrar nenhuma casa de análise ou de research indicando esses papéis. Nós já estamos indicando esses papéis há algum tempo, e papéis com rentabilidade acima de 50%, 60%, 70%. Então, com certeza, um dos benefícios de utilizar robôs, métodos automatizados, é que você consegue ali olhar para todos os papéis, uma vez que o robô não cansa, não dorme, não tem sono, não briga com a família, não briga com o namorado. Acho que uma outra coisa que vale a pena destacar também é que como o papel consegue olhar para esses papéis que os analistas em geral não olham, como ele consegue olhar para a bolsa toda, mas na verdade o robô consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Em segundos ali ele consegue analisar essa
grande quantidade de ativos que a gente tem na bolsa, mas utilizar o robô permite fazer isso de uma maneira rápida e principalmente com um custo muito baixo. É verdade, Silvano. Realmente o Atlântico tira totalmente a questão emocional, ou seja, você não tem euforia quando está subindo demais, também não tem medo quando está caindo. Ele vai fazer a decisão sem a influência psicológica que os seres humanos estão sujeitos. Continuando aqui nos nossos slides, a gente tem aqui um pouco mais dos números do Atlântico. No movimento de julho, até o fechamento do dia 16, a gente teve 134 trades abertos no Atlântico, apenas 12 trades encerrados e 78 trades com risco liberado. O que seria esse caso o risco liberado? São os trades em que o stop já está acima do preço de entrada, então tira o risco ali daquele trade. E a gente tem como destaques aqui de trades que tiveram risco liberado no Atlântico durante aqui o início, esse mês aqui de julho, 2 trades de Trisul. O primeiro deles, aqui com uma variação positiva no ativo de 32,16%. A gente pode ver na caixinha em amarelo aqui que esse trade teve data de compra em 31 de maio. Aí o segundo trade em Trisul foi uma semana depois, no dia 6 de junho, também na caixinha em amarelo. E o terceiro destaque aqui, uma ação da Gol, com também uma variação positiva até o momento quando liberou o risco de 25,15%. Ô Silvano, aqui a gente tem 2 trades de Trisul que deram entrada no Atlântico. Como isso é possível? Bom, isso é uma outra vantagem de utilizar o robô, né? O robô, ele, como a gente falou, ele fica olhando ali pro ativo a todo momento e ele não se cansa, ele fica realizando essa tarefa de procurar as melhores opções de compra a todo instante. Agora, por que apareceram aí 2 trades de Trisul? Sistema seguidor de tendência como o Atlântico, enquanto ele identificar que o papel está numa tendência de alta, ele vai indicar novas compras, ele vai chamar novas entradas. Isso é muito importante para você que está nos assistindo, sob o aspecto da disciplina. Perdi o trade de Trisul do dia 31/5. Não preciso me desesperar. Se o papel continuar em tendência de alta, o Atlântico vai chamar novos trades. Como nós podemos ver aí no dia 6/6, ele chamou outro trade. E provavelmente, se o papel continuou como está em tendência de alta, se ele continuar ainda em tendência de alta, o Atlântico vai continuar chamando trades aí enquanto ele identificar oportunidades numa tendência de alta do ativo. Muito legal, Silvano, isso é verdade. A gente tem no Atlântico ali a questão do controle de risco, você pode entrar até 100 graus, e aí às vezes você está com todo o seu risco já tomado, e aí você não consegue entrar em determinado papel, e aí saindo o risco de algum papel, você tem a oportunidade de entrar, que nem no caso na Trisul. Se você não teve a oportunidade de entrar na primeira vez, você consegue entrar na segunda vez que ela é chamada ali no Atlântico. Seguindo aqui com os slides, a gente tem agora as estatísticas gerais aí do Atlântico, desde o início, desde que ele começou a ser estudado. A gente tem aqui a média de retornos positivos de 21,06%, uma média de retornos negativos de menos 7,52%, uma expectativa matemática de 6,31% e um hit rate, que seria a taxa de acerto dele, para um seguidor de tendência de quase 50%. É isso aí mesmo, Silvano? É isso aí, na verdade. Bom, na verdade são números que não mudaram muito aí desde semana passada, certo, Valdinei? Então, o que a gente pode destacar é que a média dos retornos positivos, por exemplo, é quase o triplo da média dos retornos negativos. E isso aliado a um hit rate muito alto, né? Pode parecer que não, mas quando a gente usa um sistema seguidor de tendência como o Atlântico, um hit rate acima de 30 já é considerado bom. Então o Atlântico tem andado aí com hit rate na casa de 45 a 50%, que é algo realmente fantástico. E essa média de retornos positivos alta, aliado com esse hit rate fantástico que o Atlântico vem desempenhando aí nas últimas semanas, traz essa expectativa matemática, quer dizer, o retorno médio esperado ali para cada trade de 6,31%, algo realmente muito bom. Legal, Silvano.
Essa expectativa matemática, a gente tem aí já mais de 1.000 trades na estratégia Atlântico, ou seja, de cada trade ali do Atlântico é esperado que você tenha, né, uma valorização, um lucro nele de 6,31%. E se o trade for positivo, né, a gente tem aqui nos números do Atlântico uma expectativa de que esse trade positivo seja ali em torno de 21%. Então é muito alto, realmente é bastante positivo esse número. Continuando aqui, a próxima slide, a gente fala que não mudou em relação à semana passada, que é o slide de resultado do Atlântico. A gente vê aqui bem do lado direito, desde janeiro de 2017, quando começou a ser cotado o Atlântico, ele tem uma alta acumulada de 108% praticamente, e um risco ali que é o máximo drawdown de menos 14,43%. Enquanto aí o Bovespa no mesmo período teve próximo de 68% e um risco muito maior de 21,8%. A gente continuando aqui na apresentação, a próxima estratégia nossa é a carteira Rocket 5 e essa realmente atingiu a velocidade supersônica. Como a gente pode ver aqui no gráfico da Rocket 5 em laranja, aqui no canto direito, no mês de julho, o gráfico está quase vertical. Se a gente comparar com o Ibovespa, que é uma linha cinza, está bem lá embaixo, e o CDI também a gente não pode nem levar em consideração. Pegando aqui nos dados da tabela, só para a gente ver os números, nos últimos 12 meses, aqui a carteira Rocket 5 rendeu 56,09%, enquanto o Ibovespa teve aí um rendimento de 31%. Ou seja, a vantagem da Rocket 5 é de 25% acima do Ibovespa. Isso se a gente contar então desde o início, a gente vê que a Rocket 5 tem um rendimento aí de 150%, enquanto o Ibovespa, o rendimento foi de praticamente ali 36%. A vantagem da Rocket 5 chega a 114% acima do Ibovespa. É muito rendimento. Não é verdade, Silvano? Com certeza. E eu acho que essa semana, nós até falamos ali no início do vídeo, né? Foi uma semana fantástica aí para os assinantes da Rocket 5. Para quem não acompanhou eventualmente o call da semana passada, até a última semana, a Rocket 5 estava aí no patamar de 12%, algo em torno disso. Quer dizer, na primeira semana do mês ela já tinha alcançado 12%, enquanto a bolsa ainda estava ali brigando ali em torno de 3, 3,5%. A bolsa recuou para 2,7% e a Rocket continuou subindo. Tem duas lições muito importantes para tirar dessa situação. Primeiro, esse potencial fantástico que as estratégias quantitativas estão mostrando, estão provando aí nesses dias, né? Uma valorização fantástica da Rocket nos últimos meses, não apenas nesses últimos dias. Segundo aspecto muito interessante da Rocket é o aspecto disciplinar que eu havia mencionado, assim como no Atlântico. Eu disse aqui na semana passada que alguns clientes ligaram perguntando o seguinte: olha, a Rocket já chegou a 12% de rentabilidade. Será que eu ainda devo entrar? E eu comentei que a resposta que eu dei para eles foi muito simples. Olha, se o robô falou para comprar, compre. E quem entrou semana passada, seguindo aí as recomendações do robô, conseguiu aí já mais 6% de rentabilidade. E aí poderia aparecer alguém essa semana com a mesma pergunta: olha, a carteira já está em 18%. Vale a pena entrar na carteira? E a resposta é muito simples: se o robô está mandando comprar, compre. Esse resultado que está aí no gráfico, na lâmina, é o resultado com o fechamento de ontem. E alguns instantes antes de nós iniciarmos aqui a gravação desse call de acompanhamento, a carteira já estava em torno de 19,5%, quer dizer, mais 1% de rentabilidade aí no bolso dos assinantes da Rocket 5. Então é essencial, é muito importante que você tenha disciplina ao método, que você siga à risca as recomendações que o robô faz, para que você tenha os resultados mais próximos o possível desses que são apresentados aí na lâmina. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre a Rocket 5 ainda, Valdinei, é esse desempenho que ela vem tendo mesmo nesse cenário de mercado lateral. Quer dizer, a bolsa está aí no mês que a primeira parte da reforma da Previdência já foi aprovada, a bolsa não está subindo tão forte, mas mesmo nesse cenário o robô consegue aí buscar
pelos melhores ativos da bolsa e ter um resultado tão expressivo como esse aí, em torno de 18%. É isso mesmo, Silvano. A gente vê aí um cenário, no caso agora a bolsa andando de lado. Lá fora também a gente está com o mercado também mais devagar, agora nesse período. E a Rocket 5, ela não está ligando para isso. O robô identifica aí, através dos preços, né, de todo o seu algoritmo, ele consegue identificar os papéis que continuam acelerando a sua valorização, mesmo no mercado, né, na média, no caso o Ibovespa, assim, mais devagar, mais andando de lado. E isso é uma grande vantagem aí da carteira Rocket 5, que o algoritmo, né, ele consegue pegar, ele vasculha todo o mercado, ele vê tudo que está incluso no preço, né, e dos ativos, e consegue se destacar. Com certeza, Valdir, essa é uma vantagem imensa em utilizar estratégias automatizadas, de se utilizar recomendações feitas por um robô de investimento. Enquanto os analistas estão ali, né, batalhando com as notícias, aprova a reforma, não aprova, quanto vai economizar, como que está a taxa de juros nos Estados Unidos, todas essas informações macroeconômicas que você mencionou, e eles acabam olhando ali para um grupo pequeno de papéis. A gente tem mais de 350 empresas listadas na Bolsa Brasileira. Eles escolhem alguns papéis por olhar e eventualmente não conseguem ali escolher os melhores, porque eles nem olham para esses papéis na verdade. O robô não. O robô não dorme, o robô não descansa, o robô não fica estressado. Ele consegue olhar para todas essas 350 empresas, mais de 350 empresas, e escolher as melhores, com resultados como a gente pôde ver aí no gráfico, né? 7,6% no mês de maio, 7,59% no mês de junho, 18,37% até o fechamento de ontem. Hoje já estava em torno de 19,5% esse resultado. Realmente sensacional, Silvano. Continuando aqui com as estratégias da Rock Trade, a próxima estratégia é do Indy. A gente teve um trade encerrado no Indy que a gente já tinha comentado na semana passada, e ele manteve a média dos trades da estratégia Indy, que é em torno de 2.000 pontos, ou seja, é muito ponto para apenas um trade. A gente costuma chamar a estratégia Indy de sniper. Ela dá poucos tiros, mas o tiro que ela dá realmente dá um grande lucro, né? Uma grande pontuação. A gente tem aqui o gráfico também, que não mudou também em relação à semana passada, que é do fechamento de junho, e a gente vê o Indy na linha laranja, comparado com o Ibov na linha verde e com o CDI na linha azul. Isso lá desde dezembro de 2017. E a gente pode ver aqui que desde o começo a rentabilidade do Indy é de 43,34%, enquanto o Ibov é de 32,15%. Você gostaria de comentar, Silvano? Olha, Valdinei, como você disse aí muito bem, nós costumamos brincar aqui no escritório que o Indy, esse sistema, essa estratégia, esse robô de investimento, ele é como se fosse um atirador de elite, de fato. Então, tem alguns dias aí que ele não tem dado nenhum tiro, e isso é normal para esse sistema, mas é graças a essa paciência, a essa capacidade que ele tem de procurar pela alternativa certa, pelo momento certo ali de efetuar o disparo, que ele vem apresentando aí um hit rate tão alto. Então, só para você entender muito bem o que eu quero dizer, nos últimos 60 dias, todas as operações que o Indy chamou foram positivas. E como o Valdinei disse, ele tem apresentado um resultado médio aí em torno de 2.000, 2.500 pontos por trade. Para você que já opera contratos futuros ou para você que ainda não opera esse tipo de ativo na bolsa, cada contrato negociado com uma quantidade de pontos aí em torno de 2.000 e 2.500 pontos equivale ali a R$ 500 por contrato. É realmente uma coisa fantástica aí, principalmente para um sistema que há 60 dias só faz operações positivas. É muito bom mesmo o resultado, e sempre lembrando que esse sistema ele opera
nas duas pontas, né? Então, se a bolsa está subindo, ele vai operar comprado, se a bolsa virar de lado, ele vai operar vendido. Então, você pode ganhar das duas formas. O Indy permite isso, pois ele funciona no mercado futuro, você não precisa alugar a ação para vender, ele, como é um contrato futuro, você consegue vender ele e operar, ganhar também quando o mercado está em queda. Então a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso call. Silvano, você tem mais alguma consideração final? Olha, Valdinei, eu só queria dizer aí para quem está nos assistindo que é muito importante você entender um conceito que o Rogério Passos, um dos sócios aqui, já apresentou num call de acompanhamento anterior, que é o da composição de estratégias. Então nós falamos aqui hoje do Atlântico, da Rocket 5, do Indy. Essas estratégias, o ideal é que elas trabalhem juntas. Então você consegue ali rentabilizar uma parte do seu capital no Atlântico, uma parte com a Rocket 5, e você consegue usar o seu capital alocado em ações, seja no Atlântico, seja na Rocket 5, para operar as recomendações do sistema de índice, o Indy, com esse dinheiro como margem. Quer dizer, você consegue ali fazer o que a gente chama de alavancagem, mas com o controle de risco que nós colocamos nesse sistema para proteger o seu capital e aumentar a rentabilidade do seu capital. Então você pode estar ali utilizando a Rocket 5 com esse resultado aí de mais de 18% e, além disso, utilizando as ações compradas na Rocket 5 como garantia para fazer as operações do sistema de índice, rentabilizando ainda mais o seu capital. Então é muito importante que vocês entendam aí essa possibilidade de compor essas diversas estratégias quantitativas e melhorar ainda mais o resultado aí dos seus investimentos. Muito bom, Silvano. Eu agradeço a você que está nos assistindo, também agradeço aqui a participação do Silvano. A gente vai ficando por aqui com o nosso call. Lembrando que toda quarta-feira, no final da tarde, a gente tem um novo call. E um grande abraço aí para você e continue com a gente aqui na Rock Trade.